Fala pra gente também, Leandro, quando que começou esse seu interesse? Que você já escreve há bastante tempo, né? Mas assim, quando que começou a sua vontade mesmo de se tornar um escritor? Então, né, a gente, né, na nossa vida, a gente tem algumas oportunidades, né? Você está ali, isso aí eu aprendi com uma pessoa, né, que me orientou na minha jornada acadêmica, e essa pessoa falava assim, as oportunidades, elas surgem, e quando elas surgirem, vocês têm que estar preparados, né? Então, assim, desde pequenininho, eu sempre me encantei muito por livros, né? Na minha época, né? Na década de 80, eu nasci em 80 e 90, nossa, as informações, né? Os livros eram difíceis, mas eram encantadores também, né? Era difícil de eu ter acesso, né? Assim, hoje, na época, a escola não é como hoje, que tem essas bibliotecas maravilhosas. Pelo menos aonde eu estudei, não era assim, entendeu? Então, assim, às vezes eu tinha que fazer uma pesquisa que o professor mandava, eu ia na chamada regional, né? No Rio de Janeiro, isso é coordenadoria regional, se não me engano, né? De cada local, e tinha uma biblioteca lá. E eu olhava aqueles livros e tal, assim, vou chegar lá, né, na pergunta. Então, assim, eu quero dizer que isso já desabrochava em mim a questão da escrita, né? A questão da literatura, né? Então, assim, eu sempre gostei muito. Tinha televisão na minha casa, né? Som, mas eu gostava mais de estar com livro, entendeu? Gostava mais de ler os quadrinhos, né? Os quadrinhos que iniciou, quadrinhos, revistas. E minha mãe, ela trabalhava como doméstica, né? E às vezes, no local que ela trabalhava, nas casas, eles pegavam e descartavam revistas e livros, né? E ela levava para casa. E para mim, para o meu irmão, aquilo era um mundo novo, cara. Assim, a gente viu, me lembro até hoje, né? Assim, que eu vi um avião, o cockpit de um avião, de uma empresa que nem tem mais, que é Transbrasil. Era uma página que abria assim, eu falei assim, nossa, eu olhava aquilo assim e ficava encantado. Isso com a revista. E com os livros, eu comecei a ler aquelas histórias mais básicas, né? Mesmo ali. Então, assim, como que isso foi despertando em mim? Eu morava num bairro um pouco humilde, né, no Rio de Janeiro, e às vezes passava sempre um senhor lá, um livreiro. Só que eu não sabia, ele passava com a bolsa na mão, com uma mala, bem vestido, com roupa social. Por que ele passava em frente à minha casa? Porque eu morava próximo da estação de trem, né, uns 5 minutos da estação de trem. E ele passava ali pela rua para ir para a casa dele. Aí, certo dia, ele parou. Ele parou e falou assim, sua mãe está em casa? Seus pais estão em casa? Aí ele começou a falar dos livros que ele vendia, aquelas enciclopédias, né, que tinha antigamente. E aí ele fez o quê? Ele pegou e ofereceu. Nós não tínhamos condições de comprar o livro, né, os livros ali, né? E aí isso era uma sexta-feira, cara. Eu me lembro como fosse hoje. Ele falou assim, nossa, os meninos, né, eu e meu irmão, eles gostam de ler, eles gostam, então vou fazer uma coisa, eu vou deixar aqui com vocês essa maleta de livro. Parece até história, assim, né, cara, assim. Essa maleta de livros, e na segunda-feira, quando eu passar de manhã, vocês me devolvem, que aí eles ficam vendo o livro, né? E aí eu me encantei. Isso eu era pequeno, devia ter mais ou menos aí, menos de 10 anos, né? E aí eu cheguei no segundo grau, né, no ensino médio, e tive excelentes professores de literatura. Na verdade, foi só um, não excelente não, foi o professor José Geraldo, no Colégio Estadual, o professor Fernando Antônio Raja Gabalha, que fica em Campo Grande, Rio de Janeiro, e ele contava as histórias. Eu li todos esses clássicos da literatura, também não tinha condições de comprar. E aí, como que eu fazia? Os meus amigos, eles compravam antes de mim, né, da gente, na turma, e quando faltava uma semana ou 4 dias para a prova, que era assim, o professor passava o livro e a gente tinha que ler e escrever lá, responder na prova. Quando faltava 4 dias ou 3, ele emprestava o livro para eu poder ler. E aí eu lia aquilo rápido, e eu comecei a desenvolver essa questão da leitura rápida, né, dinâmica, por conta disso. Mas aquele professor Zé Geraldo, cara, se ele estiver assistindo, eu não sei, encantava o jeito que ele contava ali, quando ele falava
de Iracema, quando ele falava, nossa, era assim, ele falava, parecia que a gente estava ali dentro do livro. Sempre isso foi me despertando muito, 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 né? Enfim, eu fiz meu vestibular para física, entrei para física, né? Comecei a estudar, fazer pesquisa. E dentro da física você tem a parte de divulgação científica, a parte de pesquisa científica, onde você publica os seus artigos científicos, né? Os seus trabalhos, resultados dos seus trabalhos. E minhas orientadoras, desde a iniciação científica até de doutorado, falavam isso: Leandro, você escreve muito bem. Parece que, eu me lembro, né, que a minha orientadora lá da UERJ falava isso. Ela falava, parece que você está contando uma história sobre o trabalho que a gente fez aqui. Daí você imagina, vamos supor, eu estudando bósons vetoriais e como se estivesse contando uma história, né? E aí quando eu cheguei na outra universidade, já no doutorado, no pós-doc, falaram a mesma coisa. Leandro, você escreve de uma maneira que parece que você está contando uma história sobre o trabalho, né? Então, assim, eu me dediquei durante um bom tempo para a escrita científica mesmo, né, dos artigos. E aí foi quando que... Aí perguntou, né, como despertou isso que veio... Você vê, acho que foi construindo já há um bom tempo, né? Sim. Então, quando que eu resolvi lançar um livro mesmo, foi quando eu vi que existia um vazio na parte didática do ensino de física das radiações. Então eu falei assim, poxa, eu fui dar aula dessa matéria, não tinha nenhum material. Tinha 2 livros muito bons, por sinal, mas só que era de difícil acesso. Eu falei, então eu vou escrever uma apostila na época, que virou livro, né? Que virou esse aqui, né? Esse aqui saiu desse de 2010, que é o Curiosidade de Física das Radiações. Então eu escrevi esse livro com o objetivo de ajudar os alunos a entenderem física das radiações de uma maneira um pouco mais fácil do que a dos outros livros que estavam. Então foi assim que despertou a minha escrita. Te respondi? É que eu falo muito, né? Respondeu? Não, imagina. Bom que a gente conheceu um pouco da sua trajetória. Foi ao longo do caminho que você foi construindo, né? Top Isso é muito demais. Interessante. Então, assim, o que eu acho hoje em dia que me dificultou entrar, né? Eu lancei esse livro aqui, hoje ele é pela Livro Leandro. Livro Leandro, para quem não sabe, é a editora que eu faço os meus livros, né? Que é a diretora na qual eu sou responsável. Mas eu lancei ele antes com outra editora. Até agradeço o pessoal da outra editora, sim, lá. E a imagem tá boa para vocês? Vocês estão conseguindo me ver bem? Alguém escreveu aqui que, Leandro, sua imagem perdeu a nitidez. Para você tá bom, Kézia? Você está me enxergando bem? Tem hora que fica meio turvo, mas a maior parte do tempo eu tô vendo bem. Ah, pode ser internet aqui. Eu estou no celular. Eu teria tentar fazer pelo computador, que é cabeado, mas eu estou pelo celular também, pelo Wi-Fi, mas pode ser pela internet. Se ficar ruim, vocês me avisem novamente. Então, onde eu estava? Eu estava falando que... é da oportunidade. Então, assim, eu lancei esse livro por uma editora. Agradeço a eles, né? Depois terminou o contrato, lancei pela Livro Leandro. E eu acho assim, o que não me fez entrar na escrita antes é a oportunidade que eu não tive, porque vontade eu sempre tive, entendeu? Porque os caminhos para publicar um artigo científico eu sabia, mas para publicar um livro eu não sabia, né? Eu tive alguns professores que me inspiraram bastante na escrita, como te falei, o professor da literatura, o José Geraldo, e também o professor Francisco Caruso, da UERJ, né, do Departamento de Física. Como que ele me inspirava? Eu ia na sala dele, ele sempre me dava um livro da autoria dele, cara. Ele vem cá, toma um livro. Aí ele escrevia, fazia dedicatório, eu achava isso tão legal. Eu falei, caraca, eu tô com um livro que, cara, ele autografou o livro para mim. O Dr. Chung também, como professor de Física nuclear também. E eu achava isso o máximo, entendeu? Mas eu não tinha noção de como publicar um livro, tá? Não tinha noção. Então, assim, o que me fez demorar aí um pouquinho foi que eu não sabia. Não é que não tinha internet também, então a internet não era como é hoje, né? A facilidade que a gente tem. Verdade. A internet ajuda bastante, né? Ajuda, né? É uma ferramenta aí que, sabendo usar, você consegue alcançar lugares altos. Exatamente. Esse seu livro, falar um pouquinho sobre ele, que é uma novela, Alquimia do Amor, né? Cadê? Tá aqui, tá aqui, Alquimia do Amor. Isso. Uma coisa que eu comecei a ler,
se você me permite, me chamou muita atenção. Sim. Quando eu comecei a ler, foi sobre a sua inspiração escrever, que eu começo a ler o livro, leio todos os detalhes do livro ali, né? Eu gosto muito de fazer isso. E você disse ali no começo, a história desse livro foi inspirada em um sonho seu, e desenvolvida durante o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. O autor, ou seja, você elaborou enquanto dirigia de volta para casa, após um congresso em Campinas, São Paulo, no dia 29 de março de 2019. Eu achei muito interessante porque você foi bem específico até na data, no dia, no caminho ali que você teve o sonho e você foi desenvolvendo. E como que foi isso? Assim, você, né? Conta essa dinâmica aí. Então, Alquimia do Amor, uma novela que está aqui, esse livro é bem legal, tá? O nome dele não seria esse, o nome seria outro, e aí eu modifiquei já nos 45, né? Ele já estava aí entrando em produção, eu modifiquei o nome dele. O nome dele seria Aquarela Mágica, tá? Aquarela, seria um nome bom também, né? Aquarela Mágica. E como que foi a história do Alquimia do Amor? Muito interessante essa história. Ele foi o primeiro livro de ficção que eu comecei a escrever. Porém, não foi o primeiro publicado. O primeiro publicado foi esse aqui, o Caésio, Goiânia, 1987. Tá? Mas, então, por que eu comecei a escrever e parei? Né? Vamos falar um pouquinho da Alquimia do Amor. Eu estava em um congresso em Campinas, no ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, se não me engano, Laticínios, um abraço se alguém estiver assistindo, lá de Campinas. Uma cidade muito boa, fui sempre muito bem recepcionado por eles, né? Da cidade lá. Eu fui em umas outras vezes nos congressos lá. E eu estava voltando do congresso, tá? Estava indo para o congresso. Aí eu estava indo para o congresso, eu já estava em Campinas, se não me engano, eu sei que eu dormi no hotel. E aí, nessa noite, eu tive um sonho muito bonito. Boa noite, Nadson. Um sonho muito bonito. Aonde que existia uma menina, uma senhorita, né? Que ela era uma pessoa muito rebelde, assim, né? Rebelde, meio que rebelde. E aí, quando que ela passou em determinado momento e viu um senhor, meio que como se fosse uma pessoa de rua mesmo, né? Assim, pintando um quadro, né? Como eu sou carioca, então assim, é muito comum lá no Rio de Janeiro você, infelizmente, ver essas pessoas, né, na rua, né? Isso dói o coração. Então, assim, eu fiquei com aquela imagem, essa pessoa, ela viu, essa menina, ela viu essa pessoa pintando uma tela. E essa tela, ele estava pintando um prato de comida. Eu, cara, me lembro do sonho como fosse hoje. Um prato de comida. E aí, ele, em determinado momento, tirou esse prato de comida da tela que ele estava pintando e servia para outras pessoas que estavam ali também para poder comer. Já estava anoitecendo, ou era noite já. Eu falei assim, cara, que coisa interessante. Falei, que história bonita. Ela olhou para aquela pessoa que estava pintando e ele pintava as comidas num quadro e dava para as pessoas. Ele tornava o 2D, né, a pintura real e dava para alimentar as pessoas. Eu falei, nossa, que história bonita. E isso foi mudando essa menina, que ela ficava olhando, ela era toda rebelde, e se ia mudando a menina. Então, o que eu pensei? Falei, nossa, isso é uma coisa interessante, que legal, é tão bonito para ficar só no meu sonho. Falei, isso é tão bonito para ficar só no meu sonho. E aí eu pensei em escrever um livro. Aí quando eu estava voltando, eu tinha esse pensamento na minha cabeça, esse sonho mais um pedacinho, né? E aí eu apresentei o trabalho e tal, né? Fui apresentar o trabalho, na época eu fazia análise de leites derivados, então utilizando uma técnica espectroscópica em física. E aí fui voltando, dirigindo, e aí eu falei assim, nossa, que legal isso aí, vou ter que guardar essa informação. E aí gravou-se no celular, né? Gravou-se no celular a história, eu ia falando, ó, personagem tal, que não sei o que, até chegar. Me lembro que passei Aparecida, olhei pro lado assim, eu tava gravando ainda, né? Passei em frente à Basílica de Aparecida.
Então isso aí era a história que eu tinha. Então quando que eu escrevi, eu não posso dar spoiler, quando eu escrevi Alquimia do Amor, eu falei, como que eu vou fazer uma pessoa comum pintando... Então isso eu comecei a escrever já nessa época, tá, Kézia? Já cheguei em casa, já inspirado, e comecei a escrever. No entanto, que quem lê o Alquimia do Amor percebe, as meninas, né, da literatura, conta muito, você deve ter observado isso, que parece que o primeiro capítulo é um enredo que é totalmente diferente dos outros 11. Fala assim, nossa, mas a história parece que você escreveu ali, viajou e iniciou outra. Aí depois a pessoa vê que lá no final uma história se encaixa com a outra. Mas porque a primeira parte dele, os 3 primeiros capítulos mais ou menos, eu escrevi bem lá atrás, né, em 2019, né, isso,